Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos sempre lembrar que os meus vídeos não é para tirar sua fé de absolutamente nada e que aqui eu vou expressar a minha liberdade conforme me garante a Constituição. Tá certo? Bom, dito isto, meus queridos, vamos dar uma olhadinha no chat para ver os comentários que nós temos aqui. Vamos lá. Vamos lá, Jorge Borel, no vídeo Festas, Lua Nova e Sábado, ele diz assim: a Igreja Adventista é desonesta quando trata de Colossenses 2,16, infelizmente. É verdade, Jorge Borel, a Igreja Adventista é desonesta em vários aspectos do que se refere às Escrituras e às doutrinas nas Escrituras. Lembrando que não é só a Igreja Adventista nessa prerrogativa, é uma prerrogativa de todas as denominações de mentirem para os seus membros sobre serem desonestos sobre as doutrinas, tá certo? Então vamos lá, hoje é dia 20, então respondi no vídeo de 20/6. Ok. Aprendizado da Rose, no vídeo Jesus Nunca Pré-Existiu, o tema em discussão, hora do vídeo 3 minutos 54, João capítulo 8, verso 21, João capítulo 15, verso 6. E não Atos, como acidentalmente colocado. Graça e paz da parte do Messias para você e sua família. Estou gostando dessa série de vídeos e aprendendo muito. Meu querido e amado aprendizado da Rose, legal. Fico feliz que você está gostando e é verdade, você tem toda a razão. Houve um equívoco aqui da minha parte de ter mencionado uma passagem que na realidade é outra. Tá certo? Muito legal você ter me dado esse alerta. Vamos lá. Uau, dá 300R no vídeo Conheça a Face Oculta do Adventismo. Ele diz assim: Irmão William precisa de apoio. Irmão William precisa de apoio, pois saberemos quem é cristão. Legal, é verdade, meu querido. Preciso que realmente as pessoas assistam o vídeo. Nada mais do que simplesmente para mostrar as verdades. Só isso. Você tem toda a razão. Vamos lá. Ainda o UAU da 300, no mesmo vídeo, diz: você está certo, conheci e vivi nesse meio. Deus sabe que isso é muito verdade. O posicionamento do Adventismo, é isso aí. Moisés, no vídeo, o dízimo e a nova aliança. Boa explicação. Os cães, lobo, tem que ver esse vídeo. Adorei o vídeo. Obrigado, Moisés. Fico feliz que pessoas estão apreciando e aprendendo. Não comigo, não. Aprendendo com a Bíblia. Eu só estou reproduzindo o que a Bíblia diz, nada mais, tá certo? Vitor, vamos lá. No vídeo Idolatria Evangélica. Obrigado por essa palavra, irmão. Vitor, obrigado eu por você desprender seu tempo de ter assistido o vídeo. E o mais importante de tudo é assimilar aquilo que for bom para você, que você sentir que é verdade, e repassar para as pessoas, que você perceber que possa ser útil. Eli Santos, o dízimo e a nova aliança. Boa, excelente explicação. Obrigado, Eli. Mais uma vez fico feliz de perceber que pessoas realmente estão aproveitando bem os vídeos. Davi Rodrigues, no vídeo Sonho Diabólico de Ellen White, ele diz assim: sua primeira fala já descontextualiza o propósito que em sequência diz ser o conteúdo do vídeo. Que mágoa é essa? Davi Rodrigues, olha, não existe mágoa nenhuma, não tenho mágoa do adventismo. Não, porque quando eu estive lá aos 20 anos, eu tinha uma percepção que aquilo era uma verdade. Porque eu estava sendo enganado e para mim era uma verdade. Só tenho um problema que hoje eu tento passar para as pessoas, principalmente do adventismo, para tomarem cuidado com o engano que é aplicado ali dentro. Nada mais que isso, tá bom, Davi? Vamos lá, mas não existe mágoa nenhuma, tá? E aqui minha primeira fala, você me mostra aqui qual é a descontextualização, tá bom? Respondi no vídeo, vamos lá. Vitor, diz-me a nova aliança. Pastor, esses pastores que pregam a palavra de Deus interpretando tudo errado.
vai ter consequência? Sim, claro que vai ter consequência. E só um detalhe, viu, Vitor? Não sou pastor, tá? Fui falar de dízimo na minha igreja, disseram que eu era um ignorante, arrogante, confuso. Porque sabe por que eles dizem isso, Vitor? Porque eles não têm como se defender dentro das escrituras. Então, o que eles fazem? Eles vão para o ad hominem, eles vão para as pessoas, para o pessoal, entendeu? Para ofender, para magoar. É uma maneira de defesa do indefensável, tá? Iluminando a verdade. Vamos lá. No vídeo, motivos para não ser testemunha de Jeová. É um textão, hein? Mas vamos lá. Sim, as testemunhas de Jeová são doutrinadas a não aceitarem ipsis literis as palavras de Jesus em João 14,6. Elas são ensinadas que só os maiorais dos 144.000, corpo governante ou o escravo fiel, como se Jesus mentisse em dizer em 1 João 14,6 que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Pois elas são ensinadas pelo corpo governante que Jesus é mediador somente dos 144.000. E sendo assim, Jesus não é mediador delas, que são da grande multidão, fazendo de Jesus um mentiroso. Também fazem de mentiroso o apóstolo Paulo, que diz que há somente um único mediador entre Deus e os homens, um homem, Jesus Cristo. As testemunhas de Jeová negam a integridade deste texto bíblico, como se o apóstolo Paulo estivesse mentindo. Se a Bíblia diz que todos que negam o ensino de Jesus não se podem nem conversar com tais, por que será que os testemunhas de Jeová continuam conversando com o corpo governante? 2 João, capítulo 2 João, de 7 a 11. Portanto, este é um dos motivos para a pessoa não se tornar testemunha de Jeová desta seita realmente de homens. É verdade, iluminando a verdade, você tem toda a razão. Este é um dos motivos, são muitos motivos. Da mesma maneira que você não colocou todos que você pensa que é impossível, não dá para fazer uma coisa dessa, no meu vídeo também é a mesma coisa, tá certo? E só um detalhe, não somente testemunhas de Jeová são doutrinas realmente de homens. Todas as denominações têm doutrinas de homens ali, tá certo? Vamos lá. Cristiane Cadete, no vídeo Motivos para não ser testemunho de Jeová. Vixe, povo alienado deve ser, claro. Meu Deus, povo louco, sem noção. Bom dia, Cristiane. É verdade, você tem razão. Todos que são liderados por sistema religioso é um povo enganado e sem noção realmente. Olha o Lavagem Vegetariana aí no vídeo também dos motivos para não ser testemunho de Jeová. Diz assim: os testemunhos de Jeová, você sofre bullying, familiares e amigos obrigados a desprezar, nem olha para o apóstata, desassociado. Em uma casa, os familiares na mesa nem olham para a cara do mesmo, nem bom dia falam. Tudo isso para o mesmo sentir desprezado e querer voltar à seita. É verdade, sim, meu querido. Hoje, muitos morrem com a insanidade do sangue. E muitos morreram por causa de não servirem às Forças Armadas em países totalitários, pois tem que votar os 12 do corpo governante unânimes para sair uma nova lei da seita. O corpo governante é a testemunha fiel e verdadeira, segundo eles, o clero, os cardeais dos testemunhos de Jeová. É verdade, meu querido e amado Lavagem Vegetariana, é verdade, você tem razão. Ainda mais você que teve estudo com eles, participou um pouco com eles. Vamos lá. Todas as religiões e filosofias manipulam, amarram o indivíduo e escravizam com as suas crenças criadas pelo fundador, assim como seus livros sagrados. Mas Testemunhos de Jeová, Mormons, Unificações de Reverendo Moon, Islamismo, Sogakai, Universal e Plenitude, Mundial, Internacional da Graça, de New Life, as mais perigosas. Olha, eu até acredito no que você está dizendo, porque, meus queridos, vocês que não sabem, esse rapaz aí passou por mais de 50 denominações. Júnior Rodrigues, no mesmo vídeo, parabéns, a série foi muito boa, muito bem elaborado e, como sempre, com o seu toque de comentários lúcido e conhecimento que você tem.
Muito obrigado, meu querido e amado Júnior Rodrigues. Fico feliz que você tenha gostado. Elcio Júnior. Bom dia, William. Com um título desses é impossível não parar para ver, ainda mais num final de semana. Legal, Elcio. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa retida aqui. Não tem nada. Publicados também não tem nada. Sendo assim, meus queridos, vamos lá. Deixa eu explicar o que ocorre. Uma querida e amada irmã que assiste os meus vídeos foi lá no meu contato pessoal, no meu WhatsApp, e falou: William, olha, eu descobri uma pessoa que está pregando verdades incontestáveis, né, que me deixou até abalada. Eu não vou dizer o nome dessa pessoa, né? É uma mulher, porque já coloquei o abalada, né, no sentido feminino. Não vou dizer por motivos óbvios, né, quem é essa pessoa, né, dizendo: olha, agora me deixou desestruturada. Essa pessoa está dizendo coisas aí que na Bíblia realmente está escrito. Aí eu falei: bom, minha querida, me passa aí quem é, né? Me passa aí o vídeo, então me fala o que está acontecendo. Então o que aconteceu? Aí eu procurei o vídeo do canal, assisti desse vídeo dessa pessoa, tem mais de 28 minutos, 30, não sei quanto, muito, só trouxe o que interessa, eu trouxe aqui, são 8 minutos de vídeo só, e vamos dar uma olhadinha aí no que ele diz. Já conversei com a minha querida irmã, já expliquei para ela entendeu, e decidi trazer aqui para vocês, porque pode ser que essa pessoa esteja atingindo muitos outros, deixando muitos outros. E não somente essa pessoa, mas outra pessoa com a mesma ideia da doutrina. Tá certo? Bom, por motivos óbvios também, estou, né, deixando oculto essa pessoa. Nós vamos nos ater somente no seu discurso. Procurei saber na internet quem é essa pessoa. Essa pessoa é um ex-membro de denominação religiosa que eu não descobri qual é, mas tudo bem, não importa. Ele se diz agora fora do sistema religioso, mas vocês vão perceber, é o seguinte, como ele aqui, vocês vão ver muitos, mas muitos dizer: estou fora do sistema religioso, estou livre, mas na realidade trouxe com ele todo o engano do sistema religioso. Agora ele tem uma maneira diferente de ser enganado e de enganar. Nós vamos ver, desculpe o termo que eu vou usar aqui, nós vamos ver as bobagens, as mais relevantes, as que deixaram mais a minha irmãzinha aqui muito abalada, e vamos ver aqui o que a gente pode extrair de bom para nós e para ele também, que espero que esse vídeo chegue até ele, tá certo? Vamos lá, vamos prestar atenção. Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor, com mais uma mensagem da graça de Deus. Só um detalhe, a mensagem dele, ele vai dizer que a mensagem é de Apocalipse 1:7, e eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Só um detalhe, o pano de fundo dessa mensagem que ele fala: vou trazer uma mensagem, é uma linguagem bem do sistema religioso, e ele diz que não está mais, tá? A realidade é trazer uma coisa extremamente fora do conteúdo bíblico. E é dizer que o quê? Você vai perceber que quando ele fala que Cristo já voltou, você vai ver os textos que ele vai trazer aqui completamente, não é nem descontextualizado. É completamente assim, se não fosse trágico a interpretação que ele dá para versos isolados, seria irônico, né? A ideia dele é dizer o seguinte: Cristo já voltou. É isso. Vamos lá. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Eu costumo não me aprofundar muito no Apocalipse. Eu tenho o hábito de dizer que o Apocalipse é um jornal vencido há 2000 anos. Bom, para ele então, o livro do Apocalipse é um evento, apresenta eventos do tempo do fim, mas para ele então já é um livro vencido, um livro que já aconteceu na contextualização dele, né? Na descontextualização.
Então veja, ele já começa dizendo que o livro do Apocalipse é um jornal vencido, né? Uma coisa que já não tem valor. Vamos lá. Que o Apocalipse é um jornal vencido há 2000 anos. Esse livro é muito mal interpretado. Claro que existem homens e mulheres de Deus sérios que eles acreditam que o Apocalipse ainda está por vir. Não é? Porque ele não é literalmente o evangelho da graça de Deus. Veja que agora ele está separando, né? Que o Apocalipse literalmente não é o evangelho da graça de Deus. Quando Cristo veio trazer as boas novas, o evangelho era o quê? Né? Qual era a mensagem? Que as pessoas se amassem, que as pessoas pudessem interpretar o seu semelhante como o Cristo nos interpretou. Para quê? Para que quando tudo fosse restaurado, nós pudéssemos estar nesta restauração. Tá certo? Então, na cabeça desse senhor, vamos voltar até um pedacinho aqui. Vamos lá, vamos ouvir. Ainda está por vir, não é? Porque ele não é literalmente o evangelho da graça de Deus. Então, ele diz o seguinte, que não... Então, a restauração desse mundo, tudo entrando em harmonia, não faz parte do evangelho de Deus. Eu não sei como é, aonde ele pega essa ideia para separar o evangelho de Deus dos eventos apresentados do fim e da restauração deste mundo, contido não somente nos evangelhos, como em Apocalipse também. Mas vamos seguir, vamos lá. É porque ele não é literalmente o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça foi revelado a Paulo. Então olha só o que diz. Então o evangelho da graça foi revelado a Paulo. E João, Mateus, Lucas, Marcos, os outros discípulos, não foi revelado para ele? Foi revelado para Paulo? Olha só, eu queria saber de onde que ele tira essa ideia. Que o evangelho de Deus foi revelado a Paulo. Né? Vamos lá. É assim, porque quando ele diz assim, foi revelado a Paulo, ele está querendo dizer somente a Paulo. Compreende? A Paulo. Então olha só o que diz Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, ali os discípulos. João foi responsável para que ele escrevesse essa carta e enviasse às 7 igrejas da Ásia. Nós não temos nada a ver com isso, meu querido. Então veja a descontextualização. Então, as revelações que João escreve às 7 igrejas, aos seus servos, então servos para ele somente os apóstolos e discípulos da época do Cristo. Veja que ele falou, não tem nada a ver com a gente. E quando ele distribui essa mensagem às igrejas, né, que é o povo que estava sendo disseminado a mensagem fora de Israel, né? Então, para ele, essas mensagens foi única e exclusivamente para aquele povo e não para agora. A alerta era, olha, esse povo aqui, vocês estão ficando frio na mensagem. Mas era só para eles? Não, é para todos que viessem depois. É óbvio. Está escrito isso. Mas na cabeça dele, não, é para o povo, é para os apóstolos e discípulos e não para o resto da humanidade que viesse depois. Para que ele escrevesse essa carta e enviasse às 7 igrejas da Ásia. Nós não temos nada a ver com isso, meu querido. O Apocalipse já aconteceu. Daqui a muitos séculos vai acontecer? Não, que brevemente deve acontecer. Vamos lá. Então, o João, quando escreve, né, essas coisas, dizendo o seguinte, que essas coisas brevemente vão acontecer, ele tem razão. Quando nós vamos no dicionário, a gente vê o que significa a palavra breve. É que é logo, está por pouco.
Mas quando a mensagem, desculpe, quando a mensagem vem do Criador dizendo, ó, em breve acontecerá, o Criador não tem a mesma medida de tempo que nós temos. Compreende? O Apocalipse, o arrebatamento, a volta de Jesus e a grande tribulação, esses eventos aconteceram ali para Israel. Então veja, ele está afirmando que a volta de Jesus, o arrebatamento e tal, a grande tribulação, já aconteceu para Israel. Veja, a minha irmãzinha que assistiu esse vídeo, eu acho que ela não é a única que assistiu e ficou, olha, já aconteceu e tal. A gente vai ver para frente, baseado em algumas passagens que ele traz, que não tem lógica, não é nem, como eu disse, não é nem descontextualizado, que é, mas é sem lógica. Então, para ele, a volta de Jesus, né, a grande tribulação e tudo mais já aconteceu para Israel. Olha só o que diz Apocalipse 22, 11 e 12. Olha só, interessante isso, né? Continue o injusto a praticar injustiça. Ele não está dizendo que o injusto tem que parar de cometer injustiça, não. Olha só a inversão. Essa pessoa, eu não sei quem é, mas ele deve ter sido algum líder religioso. Mas veja, quando ele diz assim, ó, que o sujo continue sujo ainda, o que ele está querendo dizer do limpo? Que continue limpo. Ou seja, se você é sujo, ou você continua sujo, ou se limpe. E mesmo assim, ele sai do capítulo 1, verso 1, e vai lá para o último capítulo, completamente fora da ideia, quando ele está dizendo assim, ó, aqui Apocalipse capítulo 22, querendo fazer uma menção, olha, já aconteceu, porque em Apocalipse 22 está dizendo, olha, que o sujo continue sujo ainda, e não que pare de se sujar, porque já aconteceu, é completamente fora da razão. É uma pessoa que pega um pontinho aqui e outro lá no fim do Apocalipse e quer ligar. A advertência dada em Apocalipse dizendo que depois que tudo as coisas acontecerem, os selos forem abertos, as trombetas serem tocadas, que é lógico que isso é tudo poesia, mas vamos entrar na ocorrência dos fatos depois que essas coisas, esses eventos que vão pré-restauração, está dizendo o seguinte, ó, vai chegar um momento que você pode continuar sujo, que o sujo continue sujo, ou então que você tome cuidado. É nessa questão que está em Apocalipse 22, e não no link que ele quer trazer, que essas coisas já aconteceram. Vamos lá, vamos continuar. Ele está dizendo, o injusto continue a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a se santificar. Eis que venho em breve. A minha recompensa. Então veja, né? Como eu disse, Apocalipse para mim é um livro muito hábil para fazer pessoas passarem vergonha. E no caso, essa pessoa está passando vergonha. Eu estou com vergonha alheia. Né? Que em breve, muito em breve, quando ele diz de novo, ele quer dizer que já aconteceu lá. Meu amigo, o tempo do Criador não é o nosso tempo. As pessoas têm que ficar atentas. Sabe por quê? Porque ela pode estar viva hoje, mas daqui um segundo ter um infarto e morrer. É nesse sentido do breve. O breve não está linkado somente no tempo que as coisas vão acontecer. O breve, meu amigo, está linkado na brevidade da nossa vida também. Esse está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Você está percebendo aí que tudo foi para aquela época? Não, tudo não foi para aquela época. Tudo foi para aquela época e também para as épocas que viriam depois, para as pessoas que iriam passar a existir depois. Tome cuidado, porque essas coisas em breve hão de acontecer. E tome cuidado, porque o nosso instante agora é breve, nós não sabemos o depois. Vamos lá, vamos continuar.
cada um de acordo com o que fez. Você está percebendo aí que tudo foi para aquela época? Agora vamos entrar aqui na mensagem. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que ultrapassaram. Então, todo olho o verá, até os que traspassaram, não trapassaram, né? Mas os que traspassaram. Então, o todo olho, na concepção dele, é todo olho que morava e vivia naquela época em Israel. Veja que loucura. Se Apocalipse é um livro de eventos do fim da história da humanidade, neste conceito em que nós estamos, desta geração adâmica em que vivemos, para ele agora, todo olho verá, você vai ver, é o olho de pessoas que viviam naquela época, em Israel ainda. Vamos lá. O verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos, olha só, meu querido, minha querida, todas as tribos, que tribos são essas? Que tribos são essas, meu querido? Está escrito aí, todas as tribos da terra. Qual é a linguagem de João, tribos da terra? Toda a humanidade. Olha, todas as tribos, né? Ele deixa lá grifado lá, né? Em letra maiúscula. Todas as tribos. Só que ele não fala. Ele não contextualiza essas tribos. Quais são as tribos? As 12 tribos de Israel ou as 12 tribos da terra, como está escrito? Vamos lá. Passaram, e todas as tribos, olha só, meu querido, minha querida, todas as tribos, que tribos são essas? As 12 tribos de Israel. Percebe, meu querido? Percebe que realmente quando pega os incautos, né? Que acha que uma pessoa, nossa, essa pessoa é ungida de Deus, essa pessoa fala conforme Deus, essa pessoa fala palavras vindas de Deus. Olha o que ele falou, que aqui em Apocalipse 1:7, as tribos são as tribos de Israel, e não toda a tribo da terra. Vamos lá. Só, meu querido, minha querida, todas as tribos, que tribos são essas? As 12 tribos de Israel. Viu aí? Até os mesmos que ultrapassaram, que negaram a ele. Olha só o que diz aqui Marcos 14, 61 e 62. Quando Caifás, pergunta se Jesus Cristo é o Cristo, Filho de Deus, né? Eles, mas ele colocou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Porque Caifás pensava que a volta de Jesus seria algo esplêndido, algo sobrenatural, algo maravilhoso, de um Deus que ia aparecer nas nuvens. Ele não imaginava que ele estava conversando com o próprio Deus ali, o filho do carpinteiro. Então veja, então é um homem trinitário que Caifás não estava entendendo que estava falando com o próprio Deus vindo do céu para a terra. É um trinitariano. E se diz, né, conforme eu dei uma olhada no site, no blog, no canal dele, que é um homem que fazia parte do sistema religioso, agora ele está fora. Não, meu amigo, você não está fora, você está dentro ainda. Você só deixou de participar da estrutura de alvenaria, mas você ainda tem tudo ainda do sistema religioso. Então, quando ele diz que é o próprio Deus, ele está dizendo que ele aceita a doutrina da Trindade que não tem base bíblica. Vamos voltar um pouquinho aqui, que ele também diz alguma coisinha aqui. Vamos voltar. É o Cristo, Filho de Deus, né? Eles, mas ele colocou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Porque Caifás pensava que a volta de Jesus seria... Quer dizer, então, que Caifás esperava a volta de Jesus. Veja o que ele falou. Que Caifás esperava a volta de Jesus. Vamos colocar de novo? Presta atenção.
Só um detalhe, Caifás sabia que ele era, pelo menos mencionou, que Cristo ali se colocava como filho de Deus, e não o próprio Deus, conforme ele estava dizendo. Vamos lá. Então veja que ele diz assim, ó, que Caifás esperava a volta de Jesus. Veja como tropeça nas próprias palavras que não são verdadeiras conforme o que está escrito. Viu aí? Até os mesmos que ultrapassaram, que negaram a ele. Olha só o que diz aqui Marcos 14, 61 e 62. Quando Caifás, pergunta se Jesus Cristo é o Cristo, Filho de Deus, né? Eles, mas ele colocou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Porque Caifás pensava que a volta de Jesus seria algo. Ele pensava que a volta de Jesus... Que volta, meu amigo? Que volta de Jesus? O Cristo que estava ali, o Cristo que estava ali é a primeira vinda dele. Compreende? Infelizmente, como tropeçam nas próprias loucuras. Vamos lá, vamos continuar. Algo esplêndido, algo sobrenatural, algo maravilhoso, de um Deus que ia aparecer nas nuvens. Ele não imaginava que ele estava conversando com o próprio Deus ali, o filho do carpinteiro. E Jesus disse, eu o sou, e vereis, olha ele dizendo aí que Caifás, vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Vereis quando, meu amigo? Quando é que Caifás verá o Filho, né, do Criador, aceito como filho do Criador, né, após o sacrifício, vindo nas nuvens do céu, né, que lógico que isso é poesia. Quando? Lá em Apocalipse está escrito, né, quando os ímpios ressuscitarão e verão toda essa situação. Compreende? Meu amigo, eu mais uma vez sou obrigado a mencionar minha querida irmãzinha, de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. A destra significa a direita, significa poder. Então vamos lá, Lucas 20, 22, 21, capítulo 21, versículo 20 a 22. Olha só, mas quando vides Jerusalém cercada de exércitos, o que significa isso aí? Mas quando vides Jerusalém cercada, sitiada pelo exército de Tito, o Império Romano que perseguia a igreja na época, os apóstolos, os discípulos, todos estavam passando por grandes tribulações, e a maior foi no ano 70, quando manifestou a ira de Deus sobre Jerusalém, e ali todo olho viu. Então, por quê? Então veja, e todo olho verá. Então ele fez agora um link com o cerco do general Tito a Jerusalém, que na cabeça dele agora também iriam perseguir a igreja, que eu não sei aonde ele tirou isso, né? Que ele disse que o Império Romano seguia a igreja, sim. Perseguia as pessoas, sim, perseguia. Amando de quem? Né? Amando lá do sistema religioso de Israel, que não queria perder, né, todo aquele poder sobre o povo. Mas para ele agora todo olho viu aquilo que acontece e ele fez link lá com Apocalipse. Lamentável, né? Vamos lá. Dias de vinganças são estes presentes lá da época, para que se cumpram todas, não é algumas não, todas as coisas que estão escritas. Sim, você está certo, todas as coisas que estão escritas, todas as coisas em relação a quê? Ao cerco do general a Israel, das coisas que haveriam de acontecer depois que o Cristo morresse e depois ressuscitasse. É nesse sentido, amigo, não é descontextualizar. Vamos lá, vamos continuar. Viu aí que não existem mais profetas?
Todas as profecias foram para Israel e a palavra está dizendo, ó, para que se cumpram lá em Jerusalém, naquela época, todas as coisas que estão escritas nas profecias. Então, para que o vídeo nosso aqui não fique distante, muito longo, né? O que você faz? Leia depois Lucas, capítulo 18, 19, 20, 21... até chegar aqui, veja do que está sendo dito, estas coisas que estão escritas, todas as coisas que estão escritas na Escritura, em relação a quê? Por exemplo, vamos fantasiar aqui. Então, na Escritura, está relatado que haveria de acontecer coisas comigo, com a minha esposa e com a minha filha. Aí vai relatar. Então, o que está escrito sobre o William, todas as coisas que estavam escritas aconteceu com o William, mas em relação a mim, e não em relação à minha mulher e minha filha. Compreendeu? Vamos lá. Pelos profetas. Olha o que diz aqui Lucas 11, 50 e 51. Pelo que esta geração presente da época, presente, será considerada responsável. Olha só o que Jesus está dizendo. Vocês aqui, judeus, que mataram os profetas, vocês serão responsáveis. Será considerada responsável esta geração pelo sangue de todos os profetas. Tá certo. Qual é o problema que tem nisso? Olha, vocês aqui que estão condenando a mim, que mataram os profetas, vocês serão responsáveis por tudo isso que está acontecendo aqui. É claro. Eu não posso ser responsável por alguma coisa que vai acontecer daqui a 100 anos. Eu sou responsável por aquilo que está acontecendo agora. É disso que se trata. Derramado desde o princípio do mundo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Tudo isso o quê? A devastação, a destruição de Jerusalém. E o que isso tem a ver com o que Cristo já voltou? As profecias estariam se cumprindo exatamente da destruição de Jerusalém. O que tem a ver com a volta do Cristo, meu amigo? Você tem que separar profecias que são específicas e profecias que são para o tempo do fim e profecias que são atemporal. Tá vendo aí? Agora Paulo diz, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2,15, os quais também mataram o Senhor Jesus e os próprios profetas e nos têm perseguido. O que tem a ver uma coisa com a outra? Quando Paulo, lá em Tessalonicenses, está dizendo, leia todo o capítulo de Paulo, ali de Tessalonicenses, os quais também mataram o Senhor. De quem que ele está falando? Da liderança. Da liderança. O povo era manipulado pela liderança. É disso que Paulo está falando. O que tem a ver com o que ele acabou de ler lá em Lucas? Viu aí? Olha só, Mateus 24, 34. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Porque Agora veja, ele está dizendo que essa geração, olha só, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Qual geração? Vá lá em Mateus 24 e veja do que o Cristo está falando. Essa geração, ele está querendo dizer a geração adâmica, que essa geração não vai passar até que tudo aconteça. Por quê? Porque o homem vai ter que sofrer as consequências de suas escolhas para depois vir o fim. Então o fim e a restauração só virá depois que toda essa geração passar
pelas suas consequências. Leia lá em Mateus 24 todo, né? O 24, para você entender do que o Cristo está falando. Depois que um camarada ouvir uma mensagem dessa e continuar dizendo que Jesus está voltando, ele vai ter que me provar que João está vivo, porque Jesus disse que ele estará vivo quando eu voltar, que Caifás está vivo, que aquele grupinho... Eu gostaria, e ele vai me mostrar para frente, onde está escrito que Jesus disse que João estaria vivo quando ele voltasse. Então, veja, na cabeça desse homem, Cristo veio, morreu e voltou logo em seguida, porque na cabeça dele, nós vamos ver completamente descontextualizado que Cristo viria enquanto João estivesse vivo. Vamos ver. Camarada ouvir uma mensagem dessa e continuar dizendo que Jesus está voltando, ele vai ter que me provar que João está vivo, porque Jesus disse que ele estará vivo quando eu voltar, que Caifás está vivo, que aquele grupinho que Jesus disse, vocês não vão morrer até que vejam o Filho do Homem. Olha o outro. E eu lhes asseguro que tudo isso, não é quase tudo não, tudo isso, o Sermão da Montanha, todos esses acontecimentos, tudo isso sobrevirá a esta geração. A esta geração. Que geração? Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Correto, uma profecia específica. É verdade o que ele está dizendo. Jerusalém vai sofrer as suas consequências. Profecia específica, profecia para o tempo do fim, profecia temporal. Mas o que ele está fazendo? Como fazem os líderes religiosos? Põe tudo dentro de um mesmo balaio para tirar uma ideia. É o que ele está fazendo. Você está vendo que tudo foi para Jerusalém. Aí o cara, depois de uma mensagem dessa, continua dizendo... Não é tudo para Jerusalém, não. Não. Você que está dizendo que é tudo para Jerusalém. Que Jesus está voltando. Olha só o que diz Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Meu querido, se Jesus... Vamos lá, veja como, infelizmente, está descontextualizado. Quando Cristo fala a palavra morte, ele está falando sobre salvação. Quando Cristo está falando da palavra morte, agora que nós morremos, vamos para o túmulo, o corpo se decompõe, ele fala a palavra sono. Morte em relação à salvação. Sono em relação à morte natural do nosso corpo. E ele está lendo esse verso dizendo como se fosse a palavra sono que o Cristo diz. Então o que o Cristo diz assim, ó, o que ele diz? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, que não vão entrar em juízo até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É disso que ele está falando. Ele não está falando da morte, um infarto, um tiro na cabeça, uma facada no coração. Não. É disso que o Cristo está falando. Ele não voltou. Esses homens estão com 2060 anos, 2050 por aí. Olha o que diz Pedro conversando com Jesus e Jesus dizendo que importa que João ele vai morrer, mas ele vai ver. O único discípulo que creu, mas passou pela grande tribulação, não morreu, foi João. Olha esse diálogo de Jesus com Pedro. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha. Esse vai ser o único texto que nós vamos ler, né? Para a gente entender o que esse homem está falando. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá para a Bíblia. Pronto. Estamos aqui. João. Vamos ver aqui qual que é o verso. Vamos voltar. João capítulo 21, versos 22 e 23. Vamos lá.
João, capítulo 21, é isso, né? Vamos lá. Vamos contextualizar aqui, meus queridos. Vamos contextualizar. O meu áudio está aberto, estou na página, está tudo certo. Vamos lá. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos falar a história desde o verso 1. Então, os discípulos e apóstolos estavam no barco, pescando, e passou a madrugada inteira e não tinha nada, não pegaram nada. Aí, de repente, o que acontece? Viram, né, um homem na praia. E esse homem pergunta, pegaram alguma coisa? Aí eles respondem, não pegamos nada. Aí esse homem diz assim, olha, jogue sua rede aí do lado tal, você vai pegar bastante peixe. Eles jogaram e pegaram muitos peixes. Aí o que aconteceu? João falou assim, olha, esse aí é o Senhor. João reconheceu, né, pela voz e pelo que aconteceu. Então Pedro imediatamente se vestiu, que estava nu, se atirou lá no rio e foi na frente deles nadando. E os outros foram de barco, porque estavam perto. Chegando lá, o Cristo fala assim, traz os outros peixes que todo mundo vai comer aqui, nós vamos bater um papo. É lógico, trazendo uma linguagem nossa. Aí ele começa a falar tal, e vira para Pedro e fala, Pedro, você me ama? Sim, senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Cristo fala isso 3 vezes. O 3 é um número cabalístico de diz e confirmação. Tá? Senhor, 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 3 dias e 3 noites tal, e tudo mais. Aí Pedro fica triste na 3ª vez, falando, Senhor, tu sabes tudo e me fala disso. Aí, vamos lá. No verso 18 diz assim, na verdade, te digo que... Agora o Cristo vai explicar porque ele falou 3 vezes. Quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Está dizendo o seguinte, quando você era mais moço, então você fazia o que você queria. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro vai te cingir e te levará para onde tu não queiras. Está claro esse verso. E olha só. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Qual morte? De quem? Pedro. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Então, o Cristo estava dizendo o seguinte, olha Pedro, eu estou te falando isso porque é o seguinte, você vai morrer antes do tempo. Você vai sofrer por mim antes do tempo. Você não vai querer morrer e vai morrer antes do tempo. Veja Paulo. Paulo não disse assim, olha, eu combati o bom combate, guardei a fé, estou indo de boa a morrer. Mas Pedro não, Pedro ia morrer antes. É o que está escrito aqui no verso 19. Vamos agora para o verso 20. Vamos contextualizar o que aquele homem está dizendo. Olha a loucura. Vamos lá, verso 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? De quem ele estava falando? Que é o seguinte, quando Pedro estava escutando isso do Cristo, olha, você vai morrer antes do tempo, de que você queira. Então Pedro, provavelmente refletindo, né, ele vira o rosto dele e viu João. Ele viu João, é disso que se trata o verso 20. Vamos para o verso 21. Vendo Pedro a este, quem? João, e disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? O que Pedro estava refletindo? Bom, eu vou morrer antes, né, de que eu ache que esteja pronto. Aí ele pergunta, Senhor, e de João, o que vai ser da vida de João? Querendo saber o que vai ocorrer, como ele descobriu o que vai ocorrer da vida dele. Ok? Vamos para o verso 22. Disse-lhe Jesus, olha o condicional, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Ou seja, se eu der vida a João 2.000, 3.000, 4.000 anos a João, o que te importa? Segue-me tu. Ou seja, você não tem nada a ver com João. João é uma pessoa, você é outra. João tem uma missão, você tem outra. João vai ter um destino e você tem outro. Se eu quiser que João... Vamos falar uma outra coisa. Se eu quiser que João venha comigo agora para o reino, o que te importa? Se eu quiser que João morra agora, o que te importa? Se eu quiser que João viva até que eu venha, volte, o que te importa, Pedro? Olha só o verso 23.
Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito. Qual dito? Que aquele discípulo, qual discípulo? João, não havia de morrer. Foi isso que o Cristo disse? Que Cristo falou assim, ó, João não vai morrer? Não, não foi isso que foi dito de João. Veja que divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito. Os irmãos começaram a propagar essa ideia que João não iria morrer. Mas vamos continuar o verso? Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Viu? A própria Bíblia explica. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Desculpe. Desculpe, que o ar aqui está seco em São Paulo. Percebe então, meus queridos, que Cristo não disse que ele não morreria. Ele disse, se eu quiser, João não morre. Pedro, o que você está querendo saber da vida de João? Se preocupa com a tua, que já é o bastante. Compreende? Que Cristo em nenhum momento disse que João não morreria até que ele voltasse? Muito bem. Entendido isto, vamos voltar aqui para o camaradinha. Vamos lá, vamos voltar. Morreu foi João. Olha esse diálogo de Jesus com Pedro. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha. Que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, então os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti, Pedro? Perceba que a segunda parte do verso ele não vai destrinchar, onde diz assim, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, Pedro, o que te importa se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha? Ele não vai destrinchar essa parte que derruba essa tese dele, que Jesus voltou lá para Jerusalém. Já voltou, já veio. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti, Pedro? Ele vai morrer, mas ele vai ver o Filho do Homem voltando nas nuvens. E o que... Sim, ele vai morrer e vai ver o Filho do Homem vindo nas nuvens. Quando? Lá naquela época? Não, né, meu amigo? Você aí se deu mal nessa passagem, né? Quando que ele vai ver? Quando ele voltar, quando ele vier a segunda vez. Mas você não falou isso. Porque na sua cabeça, ele já voltou a segunda vez lá. Pedro, ele vai morrer, mas ele vai ver o Filho do Homem voltando nas nuvens. E o que significa todo olho o verá? Olha só, agora ele volta lá para Apocalipse, o que significa todo olho verá. Veja a linha de raciocínio dele. Olha aí, todos viram a destruição de Jerusalém. Fala a verdade, né? É irônico, é engraçado, né? O que significa todo olho verá, todos viram a destruição de Jerusalém. Veja que ele monta um Frankenstein doutrinário bíblico, pegando passagens isoladas, completamente descontextualizadas, para dar a ideia de que Cristo já voltou. E a minha irmãzinha, né, eu até compreendo, ficou, né, falou para mim, William, olha, Jesus já voltou então, e não voltou para nós, voltou só para o povo de Israel, que ideia é essa? E agora, o que eu faço? Né, já expliquei para ela tudo, então está aí, tá bom, meus queridos? Legal que vocês vieram até aqui. Eu vou trazer mais informações dessa pessoa, desse canal. E dá um like,
se inscreva, aciona o sino, compartilha e deixa aí o seu comentário, tá bom? Um abraço e tirem as suas próprias ideias. Até o próximo vídeo.